Existe uma pergunta que atravessa o coração de cada pessoa que se diz cristã. Uma pergunta que muitos evitam fazer, mas que permanece ecoando nos corredores da eternidade. Estar dentro de uma igreja garante entrada no céu. Cantar louvores, levantar as mãos, conhecer versículos de cor, participar de campanhas, tudo isso assegura salvação? A resposta que Jesus mesmo nos deu é assustadoramente clara. Não. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e não expulsamos demônios em teu nome, e não fizemos muitas maravilhas em teu nome? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estas palavras de Mateus 7, 21 a 23 não são apenas advertência. São um decreto divino, uma revelação que precisa abalar as estruturas do cristianismo superficial que domina nossos dias. Jesus não está falando com ateus ou incrédulos, está falando com pessoas que o chamam de Senhor, pessoas que profetizam, expulsam demônios, fazem maravilhas, pessoas religiosas, pessoas ativas, pessoas que aparentemente conhecem o poder do nome de Jesus. E mesmo assim ele diz: nunca vos conheci. Como isso é possível? Como alguém pode estar tão próximo e ao mesmo tempo tão distante? Como pode haver poder sem intimidade? Milagres sem relacionamento? Atividade sem aceitação? A verdade é que muitos cristãos vivem uma ilusão perigosa. Construíram sua salvação sobre fundamentos frágeis, sobre emoções passageiras, sobre rituais vazios, sobre conhecimento sem transformação. E quando chegar o grande dia, quando se abrirem os livros, quando cada vida for pesada na balança da justiça divina, descobrirão tarde demais que estavam edificando sobre areia. Jesus mesmo disse: qualquer, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Você percebe a diferença? Não é sobre escutar. Ambos escutaram. Ambos conheciam as palavras. A diferença está em uma única ação: praticar. Um praticou, o outro não. E essa diferença custou tudo. Hoje, neste momento, Deus está trazendo à luz verdades que muitos preferem ignorar. Verdades duras, mas necessárias. Verdades que podem salvar sua alma da perdição eterna. Porque há cristãos que nunca entrarão no céu. Não porque Deus não os ama, não porque a graça não é suficiente, mas porque escolheram um caminho que parece certo aos olhos humanos, mas que termina em morte. Há um provérbio que diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Esta palavra está em Provérbios 14, 12 e se repete em Provérbios 16, 25, porque Deus sabia que precisaríamos ouvi-la 2 vezes. Há caminhos que parecem corretos, há práticas que parecem espirituais, há atitudes que parecem aceitáveis. Mas diante do trono de Deus, diante da santidade absoluta, diante da verdade eterna, elas se revelam pelo que realmente são: caminhos de morte. Então, quem são esses cristãos que não entrarão no céu? Quais são essas categorias de pessoas que vivem enganadas, pensando que estão salvas quando na verdade estão perdidas? A Bíblia é clara, é direta, é específica.
E se você tem coragem de ouvir, se tem humildade de examinar seu próprio coração, se tem sabedoria de permitir que o Espírito Santo faça uma cirurgia profunda em sua alma, então continue comigo nesta jornada. Porque o que você vai ouvir pode incomodá-lo, pode confrontá-lo, pode até mesmo assustá-lo, mas pode também salvá-lo. O primeiro tipo de cristão que não entrará no céu é aquele que vive em hipocrisia deliberada. Não estamos falando de imperfeições, de falhas humanas, de tropeços ocasionais. Todo cristão genuíno luta contra o pecado, cai e levanta, erra e busca arrependimento. Estamos falando de algo diferente, uma vida dupla intencional, uma máscara religiosa conscientemente mantida, uma aparência de piedade que esconde uma realidade de impiedade. Jesus enfrentou esse tipo de pessoa constantemente. Os fariseus eram mestres da hipocrisia. Por fora, pareciam santos, irrepreensíveis, zelosos da lei. Por dentro, eram túmulos caiados, cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. E Jesus não mediu palavras ao confrontá-los. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Você entende o que Jesus está dizendo? Hipócritas não entram no reino dos céus. Pior ainda, eles impedem que outros entrem. Sua falsidade é contagiosa, sua aparência é enganosa, sua religiosidade é destrutiva. E antes que você pense que isso não se aplica a você, antes que você diga que nunca seria hipócrita, permita-me perguntar: quantas vezes você louva na igreja, mas vive diferente em casa? Quantas vezes você levanta as mãos no culto, mas aponta o dedo durante a semana? Quantas vezes você canta sobre santidade, mas pratica iniquidade? Quantas vezes você ora em público, mas peca em privado? Hipocrisia não é apenas ser duas pessoas diferentes. É escolher viver uma mentira sabendo que é mentira. É preferir a aprovação humana à aprovação divina. É valorizar a reputação mais que o caráter. É cultivar a aparência enquanto a essência apodrece. Deus vê além da máscara. Ele conhece o que se esconde por trás do sorriso religioso. Ele sabe o que acontece quando as luzes se apagam, quando as câmeras se desligam, quando ninguém mais está olhando. E no dia do juízo, toda máscara será arrancada, toda hipocrisia será exposta, toda falsidade será revelada. O segundo tipo de cristão que não entrará no céu é aquele que jamais se arrependeu verdadeiramente de seus pecados. E aqui precisamos entender algo crucial. Arrependimento não é apenas sentir remorso. Não é chorar quando é pego. Não é lamentar as consequências. Arrependimento genuíno é uma mudança completa de direção, uma transformação profunda da mente, do coração e das ações. Pedro pregou no dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A ordem é clara: primeiro arrependimento, depois batismo, depois perdão, depois o Espírito Santo. Não há salvação sem arrependimento. Não há perdão sem mudança de mente. Não há céu para quem continua amando o pecado. Paulo escreveu aos Coríntios: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Veja a diferença. A tristeza, segundo Deus, leva ao arrependimento verdadeiro, à salvação. A tristeza do mundo é apenas remorso, culpa, medo das consequências. Uma leva à vida, a outra à morte. Quantos cristãos você conhece que vivem em ciclos intermináveis de pecado e arrependimento superficial?
pecam no sábado, choram no domingo, prometem mudança na segunda e na terça estão de volta ao mesmo pecado. Isso não é arrependimento. É manipulação emocional. É jogo religioso, é enganar a si mesmo pensando que lágrimas momentâneas pagam o preço da desobediência contínua. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também ceifará. Você pode enganar o pastor, pode enganar a igreja, pode até enganar a si mesmo, mas não pode enganar a Deus. Ele conhece a diferença entre contrição genuína e performance religiosa. João Batista confrontou os fariseus que vinham ao batismo sem transformação. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não basta fugir da ira, não basta buscar o batismo. É preciso produzir frutos, evidências concretas de que houve mudança real. E quais são esses frutos? Mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de prioridades, mudança de relacionamentos, mudança de como você gasta seu tempo, seu dinheiro, suas palavras, mudança visível, mensurável, consistente. Se você continua vivendo exatamente da mesma forma que vivia antes de conhecer a Cristo, precisa questionar se realmente o conheceu. Se seus pecados favoritos continuam sendo seus companheiros diários, precisa questionar se realmente houve arrependimento. Se não há diferença entre sua vida e a vida de um incrédulo, precisa questionar se realmente nasceu de novo. Jesus disse à mulher: pega em adultério, vai e não peques mais. Não disse, vai e tente. Não disse, vai e faça o seu melhor. Disse, não peques mais. É um mandamento, não uma sugestão. É uma expectativa divina, não uma recomendação opcional. O terceiro tipo de cristão que não entrará no céu é aquele que ama mais o mundo do que a Deus. João escreveu com clareza cortante: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amar o mundo não significa apreciar a natureza ou desfrutar das bênçãos de Deus. Significa adotar os valores do mundo, perseguir os prazeres do mundo, conformar-se aos padrões do mundo, buscar a aprovação do mundo. É quando seus sonhos são moldados pela cultura em vez da palavra. É quando suas decisões são guiadas pela conveniência em vez de princípios. É quando seu coração persegue fama, riqueza, status, poder, prazer, todas as coisas que o mundo oferece, mas que não podem satisfazer a alma. Tiago foi ainda mais direto. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há meio termo, não há zona neutra. Ou você é amigo de Deus ou amigo do mundo. Não pode ser ambos. Quantos cristãos vivem vidas que são indistinguíveis das vidas dos incrédulos? Mesmos programas, mesmas músicas, mesmas conversas, mesmos entretenimentos, mesmas ambições. Onde está a diferença? Onde está a separação? Onde está a santidade? Paulo nos alerta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Conformar é moldar-se ao formato do mundo. Transformar é permitir que Deus mude você de dentro para fora. Um é passivo, o outro é ativo. Um é rendição ao mundo, o outro é rendição a Deus. E perceba, você não pode servir a dois senhores. Jesus foi claro: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon representa mais do que dinheiro. Representa todo o sistema de valores que compete com Deus pelo trono do seu coração. Então, onde está seu coração hoje?
No que você pensa quando acorda? Com o que você sonha quando dorme? Onde você investe seu tempo livre? Onde você gasta seu dinheiro? O que você consome nas redes sociais? O que você assiste na televisão? Do que você fala quando não está na igreja? O quarto tipo de cristão que não entrará no céu é aquele que não perdoa. Esta verdade é tão importante que Jesus a repetiu diversas vezes de formas diferentes, para que não houvesse dúvida, para que ninguém pudesse alegar ignorância. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você entende o que isso significa? Seu perdão está diretamente ligado ao perdão que você oferece aos outros. Não é uma metáfora, não é uma ilustração. É uma realidade espiritual absoluta. Deus não perdoará quem se recusa a perdoar. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus respondeu: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, 490 vezes. Mas Jesus não estava estabelecendo um limite numérico. Estava dizendo: perdoe sempre, perdoe sem conta, perdoe sem fim. Então contou a parábola do servo incompassivo. Aquele que devia uma fortuna ao rei foi perdoado completamente, mas depois saiu e agarrou um conservo que lhe devia uma quantia pequena e o lançou na prisão. Quando o rei soube, chamou o servo e disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Isso é aterrorizante. O servo foi perdoado de uma dívida impagável, mas por não perdoar uma dívida pequena, foi entregue aos atormentadores. E Jesus conclui dizendo que o Pai Celestial fará o mesmo com quem não perdoar de coração, não de boca, não por aparência, não por obrigação religiosa, de coração, perdão genuíno, completo, sem ressentimento escondido, sem amargura guardada, sem vingança planejada. A falta de perdão é veneno, mata primeiro quem não perdoa, destrói sua paz, contamina sua alegria, paralisa seu crescimento espiritual, bloqueia suas orações, fecha as portas do céu sobre sua vida. Você pode louvar, pode ofertar, pode jejuar, pode servir, mas se há falta de perdão no coração, tudo isso é inútil. Quantos cristãos carregam mágoas de anos, ressentimentos antigos, feridas não curadas, ofensas não liberadas? Guardam listas mentais de quem os magoou, do que lhes fizeram, de como foram injustiçados. E cada vez que relembram, a ferida sangra de novo, a dor se renova, a amargura cresce. Hebreus adverte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Raiz de amargura. Não apenas um sentimento passageiro, uma raiz, algo que se enterra profundo, que cresce escondido, que se espalha silenciosamente e que eventualmente brota, perturba e contamina muitos. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Não significa que a ofensa não foi real. Não significa que não houve dor. Perdoar significa liberar o ofensor da dívida, entregar a situação nas mãos de Deus, recusar-se a viver como vítima, escolher a liberdade em vez da prisão da amargura. E aqui está uma verdade poderosa. Quando você não perdoa, quem fica preso é você. O ofensor pode estar vivendo sua vida normalmente, pode nem se lembrar do que fez, pode nem saber que você está amargurado. Mas você está na prisão.
acorrentado à mágoa, torturado pela lembrança, aprisionado pela falta de perdão. Jesus disse que seremos entregues aos atormentadores. Você já percebeu que pessoas que não perdoam vivem atormentadas? Insônia, ansiedade, depressão, doenças psicossomáticas, relacionamentos destruídos, incapacidade de confiar, padrões de autossabotagem. Os atormentadores estão ativos. O quinto tipo de cristão que não entrará no céu é aquele que vive em pecado habitual sem arrependimento. Paulo escreveu aos Gálatas: as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Não é ambíguo, não é condicional, é absoluto. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino. E perceba, não é uma lista exaustiva. Paulo termina dizendo, e coisas semelhantes a estas. Qualquer prática pecaminosa habitual, qualquer estilo de vida caracterizado pelo pecado, qualquer rendição contínua às obras da carne. Muitos cristãos vivem em pecados ocultos: pornografia, masturbação, adultério emocional, conversas sujas, mentiras sistemáticas, roubos sutis, fraudes financeiras, idolatria ao trabalho, glutonaria, bebedices escondidas, vícios secretos. E porque ninguém vê, porque conseguem manter a fachada, porque ainda vão à igreja e cantam louvores, pensam que estão seguros. Mas Deus vê, Deus sabe, e Deus não se deixa enganar. Paulo escreveu aos Coríntios: não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E a continuação dessa passagem é crucial, e é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Você vê a diferença? É o que alguns têm sido, passado. Eram assim, mas não são mais. Foram lavados, santificados, justificados. Houve transformação real. Não continuaram na mesma vida de antes. Não mantiveram os mesmos pecados. Não persistiram nas mesmas práticas. A salvação genuína produz mudança genuína. Se não há mudança, não há salvação. Se a vida continua igual, o nascimento novo nunca aconteceu. Se os frutos do Espírito não aparecem e as obras da carne permanecem, algo está terrivelmente errado. João escreveu em sua primeira carta: todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conhece. Isso não significa perfeição absoluta. Significa que o padrão mudou. O pecado deixou de ser o estado normal e se tornou a exceção. A santidade deixou de ser impossível e se tornou o alvo. E continua: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A linguagem é forte, direta, sem rodeios. Quem pratica pecado habitualmente é do diabo. Quem é nascido de Deus não vive em pecado contínuo, porque a semente divina permanece nele e produz natureza nova. Você precisa examinar sua vida hoje. Há pecados que você esconde? Há práticas que você justifica? Há áreas da sua vida onde Deus não é Senhor? Há comportamentos que você sabe que são errados, mas continua repetindo?
O Espírito Santo está falando agora. Você sabe exatamente qual área precisa de arrependimento. Você sabe qual pecado precisa ser abandonado. Você sabe qual mudança Deus está requerendo. E você tem uma escolha: obedecer ou continuar enganando a si mesmo. O sexto tipo de cristão que não entrará no céu é aquele que conhece a verdade, mas deliberadamente a rejeita. Hebreus traz uma das advertências mais sérias de toda a Bíblia. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Pecar voluntariamente depois de conhecer a verdade não é ignorância, não é fraqueza momentânea, é rebelião consciente, é escolher deliberadamente desobedecer mesmo sabendo o que é certo. É pisar a verdade conhecida e abraçar a mentira escolhida. A passagem continua: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Pisar o Filho de Deus, ter por profano o sangue da aliança, fazer agravo ao Espírito da graça. São ações deliberadas, conscientes, voluntárias. Não são tropeços acidentais, são decisões intencionais de rejeitar o que se conhece ser verdadeiro. Quantos cristãos conhecem a palavra, mas escolhem ignorá-la quando ela confronta seus desejos? Conhecem a vontade de Deus, mas preferem seus próprios caminhos? Conhecem o que é certo, mas escolhem o que é conveniente? Conhecem a verdade, mas vivem a mentira? Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas muitos inverteram essa ordem. Conheceram a verdade, mas não permaneceram na palavra. Conheceram, mas não obedeceram. Conheceram, mas não se submeteram. Tiago escreveu: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Conhecimento traz responsabilidade. Quanto mais você sabe, mais será cobrado. Quanto mais luz você recebeu, mais prestará contas de como andou nessa luz. E por isso Jesus disse: o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites com poucos açoites, será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Você que está ouvindo esta mensagem agora, você que conhece a Bíblia, você que sabe o que Deus espera, você que entende os princípios do reino, você que já ouviu tantas pregações, leu tantos livros, assistiu tantos ensinamentos, muito será pedido de você. Sua responsabilidade é maior. Sua prestação de contas será mais rigorosa. Não há desculpa para quem conhece e não obedece. Não há justificativa para quem sabe e não faz. Não há absolvição para quem entende, mas escolhe o caminho errado. O sétimo tipo de cristão que não entrará no céu é aquele que se torna pedra de tropeço para outros. Jesus foi absolutamente claro sobre isso. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Escandalizar significa fazer tropeçar, causar queda espiritual, levar outros ao pecado, ser obstáculo entre alguém e Deus. E Jesus disse que seria melhor morrer afogado com uma pedra de moinho no pescoço do que causar esse tipo de dano espiritual. Isso mostra a gravidade com que Deus vê essa questão. Paulo escreveu aos Romanos: não destruas com a tua comida aquele por quem Cristo morreu.
Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Ele estava disposto a abrir mão de liberdades legítimas para não ser causa de tropeço. Quantos cristãos vivem sem esse cuidado? Quantos fazem o que querem, sem considerar o impacto sobre outros? Quantos justificam seus comportamentos dizendo que têm liberdade em Cristo, mas essa liberdade acaba destruindo a fé de irmãos mais fracos? E não estamos falando apenas de comportamentos questionáveis. Estamos falando de líderes que caem em escândalos morais e destroem a fé de muitos. Estamos falando de pais que vivem vidas duplas e afastam seus filhos de Deus. Estamos falando de cristãos cujo testemunho é tão contraditório que fazem o nome de Cristo ser blasfemado entre os ímpios. Paulo disse aos Coríntios: pelo que, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Essa é a atitude de alguém que entende a responsabilidade de sua influência, o peso de seu exemplo, o impacto de suas escolhas sobre outros. E Jesus continuou sua advertência: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Escândalos virão, pessoas tropeçarão, mas ai daquele que é a causa do tropeço. Você é pedra de tropeço ou pedra de edificação? Suas palavras levam outros para mais perto de Deus ou para mais longe? Sua vida atrai pessoas para Cristo ou as repele? Seu exemplo fortalece a fé alheia ou a enfraquece? Pense nas pessoas que olham para você. Seus filhos, seus familiares, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, seus irmãos na fé. O que eles aprendem observando sua vida? Que imagem de Cristo você projeta? Que mensagem seu comportamento comunica? O oitavo tipo de cristão que não entrará no céu é aquele que ama o dinheiro mais do que a Deus. Paulo foi direto a Timóteo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. É quando o dinheiro se torna ídolo, quando a riqueza se torna o objetivo final, quando a prosperidade material substitui a busca por Deus. E perceba o resultado: desvio da fé, dores múltiplas, destruição pessoal. Jesus disse: não podeis servir a Deus e às riquezas. É impossível. Você serve a um ou ao outro. Seu coração pertence a Deus ou ao dinheiro. Não há síntese possível. E então contou sobre o jovem rico, aquele que tinha guardado todos os mandamentos desde a juventude. Mas quando Jesus disse: vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Ele se entristeceu muito porque era muito rico. E Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não é pecado ter dinheiro. Abraão era rico, Jó era rico, José de Arimateia era rico. O problema não é ter riqueza. O problema é a riqueza ter você. É quando seu coração está tão apegado aos bens materiais que você não consegue obedecer a Deus se a obediência significar perda financeira. Quantos cristãos hoje adoram no altar da prosperidade? Vão à igreja buscando bênçãos materiais, não transformação espiritual. Dão ofertas como investimento esperando retorno, não como adoração. Medem a aprovação divina pelo tamanho da conta bancária, não pela santidade de caráter. Jesus alertou: guardai-vos e acautelai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E então contou a parábola do rico insensato, aquele que acumulou tantos bens que precisou construir celeiros maiores, e disse à sua alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus.
rico para com Deus. Essa é a verdadeira riqueza. Não o que você acumula na terra, mas o que você investe no céu. Não quanto você tem, mas quanto você dá. Não o tamanho de sua conta bancária, mas a generosidade de seu coração. Onde está seu tesouro hoje? No que você investe sua energia? Suas decisões são guiadas por princípios eternos ou por ganhos temporais? Você é capaz de obedecer a Deus mesmo quando a obediência custa dinheiro? O nono tipo de cristão que não entrará no céu é aquele que rejeita a santidade. Hebreus é claro: segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não é opcional, não é sugestão, é requisito absoluto. Muitos cristãos modernos rejeitam a ideia de santidade. Acham ultrapassada, legalista, impossível. Abraçam uma graça barata que perdoa sem transformar, que justifica sem santificar, que aceita sem exigir mudança. Mas a verdadeira graça não funciona assim. Paulo escreveu a Tito: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça ensina a renunciar à impiedade, ensina a viver em santidade. Não é licença para pecar, é poder para vencer o pecado. E Pedro acrescenta: segundo é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo e chama seu povo à santidade, não como opção, mas como mandamento, não como possibilidade, mas como expectativa. Santidade não é perfeição sem falhas, é separação para Deus, consagração de vida, busca contínua pela semelhança com Cristo. É quando suas escolhas refletem seus valores, quando seu caráter espelha sua natureza, quando sua vida demonstra sua presença. Mas muitos cristãos vivem vidas mundanas. Não há diferença entre eles e os incrédulos. Mesmas conversas, mesmas piadas, mesmos entretenimentos, mesmos valores, mesmas ambições. Onde está a santidade? Onde está a separação? Onde está a consagração? Paulo perguntou aos coríntios: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Injustiça exclui do reino. Impureza fecha as portas do céu. Desobediência separa de Deus. E antes que você pense que isso é Antigo Testamento, que isso é lei e não graça, lembre-se, essas palavras estão no Novo Testamento. São escritas às igrejas, são dirigidas aos cristãos. São avisos para quem já conhece a Cristo, mas escolhe viver em pecado. Apocalipse termina com uma advertência solene: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficam de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ficam de fora, não entram, não herdam, não participam, porque escolheram o pecado em vez da santidade, o mundo em vez de Deus, a desobediência em vez da consagração. Você não pode brincar com o pecado e esperar herdar a santidade. Não pode viver como o mundo e esperar recompensas celestiais. Não pode semear carne e colher espírito. Deus não se deixa escarnecer. O 10º tipo de cristão que não entrará no céu é aquele que ouve a palavra, mas não a pratica. Tiago escreveu: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo,
e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Ouvir sem praticar é auto-engano, é ilusão, é construir sobre areia. Você pode conhecer a Bíblia inteira, citar versículos de cor, pregar sermões eloquentes, mas se não vive o que conhece, tudo isso é vazio. Jesus finalizou o Sermão do Monte com essa verdade. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer, praticar, obedecer, não apenas conhecer, mas viver, não apenas concordar, mas submeter-se. Quantos cristãos hoje são especialistas bíblicos, mas fracassos espirituais? Conhecem teologia, mas não conhecem transformação. Sabem doutrinas, mas não demonstram frutos. Estudam a palavra, mas não se submetem a ela. Tiago continua: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Perseverar, continuar, manter-se firme, não um momento de emoção, mas uma vida de obediência. E Jesus já havia dito: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Conhecimento sem ação não traz bênção. Saber sem fazer não produz fruto. Entender sem praticar não gera transformação. Então, aqui está a pergunta que fecha tudo. Você é ouvinte ou praticante? Você conhece ou vive? Você concorda ou obedece? Porque sua eternidade depende dessa resposta. Estas 10 categorias não são teoria. Não são hipóteses, são realidades bíblicas claras, advertências divinas sérias, verdades que podem salvar sua alma ou confirmar sua perdição. E a questão não é se você se reconheceu em alguma delas. A questão é o que você fará agora com essa revelação. Você pode se ofender, pode rejeitar, pode racionalizar, pode justificar. Ou pode quebrantar-se, pode arrepender-se, pode mudar. Pode buscar a Deus de todo o coração. Uma escolha leva à vida eterna. A outra, à perdição eterna. Deus não está procurando cristãos perfeitos. Está procurando corações genuínos, espíritos quebrantados, vidas rendidas. Está procurando quem o ame acima de tudo, quem obedeça mesmo quando custa, quem permaneça fiel mesmo quando é difícil. E aqui está a boa notícia que precisa equilibrar tudo o que foi dito. Se você se reconheceu em alguma dessas categorias, ainda há tempo. Enquanto há vida, há oportunidade de arrependimento. Enquanto o Espírito Santo convence, a porta aberta para mudança. Enquanto a graça chama a possibilidade de transformação. Paulo escreveu: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? A bondade de Deus é o que nos traz ao arrependimento. Não é condenação que muda o coração. É revelação do amor divino que quebra a dureza e produz transformação genuína. E por isso, Deus enviou esta mensagem hoje. Não para destruir, mas para salvar. Não para condenar, mas para advertir. Não para afastar, mas para atrair de volta. Porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Ezequiel registrou as palavras do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Deus não tem prazer na destruição. Sua alegria está na restauração. Seu desejo não é julgar, mas salvar. Seu coração não busca condenação, mas redenção. E por isso ele alerta, adverte, confronta, porque ama demais para deixar seus filhos perecendo em engano. Então, se você é hipócrita, hoje é o dia de arrancar a máscara e viver em autenticidade. Se você nunca se arrependeu verdadeiramente, hoje é o momento de quebrantamento genuíno. Se você ama o mundo,
Hoje é a hora de reordenar suas prioridades. Se você não perdoa, hoje é o tempo de liberar os ofensores e encontrar liberdade. Se você vive em pecado habitual, hoje é o dia de romper com as cadeias. Se você conhece a verdade, mas não obedece, hoje é o momento de submissão. Se você é pedra de tropeço, hoje é a oportunidade de mudar seu testemunho. Se você ama o dinheiro, hoje é a chance de entregar tudo a Deus. Se você rejeita a santidade, hoje é o dia de consagração. Se você ouve, mas não pratica, hoje é o momento de começar a viver o que conhece. Não espere amanhã. Não adie a decisão. Não subestime a gravidade do momento. Provérbios adverte: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Você não tem garantia de amanhã. Você tem agora, e agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. O Espírito Santo está falando ao seu coração neste exato momento. Você sente o peso da convicção, o toque da graça, o chamado ao arrependimento. Não endureça seu coração. Não resista à voz divina. Não perca esta oportunidade, porque pode ser a última. Pode ser que Deus tenha enviado esta mensagem como último alerta antes que seja tarde demais. Pode ser que esta seja a sua chance final de acertar as contas com o céu. Pode ser que amanhã a porta já esteja fechada. Jesus contou a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Todas dormiam, todas esperavam, todas tinham lâmpadas. A diferença estava no óleo. Quando o noivo chegou, as prudentes entraram para as bodas, as nécias foram buscar óleo. Mas quando voltaram, a porta já estava fechada. E elas clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu: em verdade vos digo que vos não conheço. A porta se fechou. Não houve segunda chance. Não houve negociação. Não houve exceção. Chegaram tarde demais. Não deixe isso acontecer com você. Não seja contado entre aqueles que ouviram, mas não deram ouvidos. Entre aqueles que sabiam, mas não agiram. Entre aqueles que tiveram oportunidade, mas desperdiçaram. Hoje, neste momento, Deus está quebrando toda a ilusão religiosa que mantinha você cego. Hoje, Ele está arrancando toda a falsa segurança que alimentava seu engano. Hoje, Ele está expondo toda a área de desobediência que você justificava. Porque Ele te ama demais para deixar você perecer. E se você responder ao chamado, se você se arrepender de verdade, se você se render completamente, então escute o que Deus declara sobre você. Seus pecados são perdoados, seu passado é apagado, sua culpa é removida. Você é lavado, santificado, justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Você não é mais aquilo que era, você é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você não está mais condenado, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não está mais separado, porque pelo sangue de Cristo você foi aproximado. Hoje declaro sobre sua vida: as cadeias estão quebradas, as amarras estão desfeitas, as prisões estão abertas, a liberdade chegou. O engano foi desmascarado, a verdade foi revelada. E você pode andar na luz, assim como Ele na luz está. Você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. Você foi transformado de inimigo em filho. Você foi mudado de condenado em justificado. Você foi elevado de perdido em achado. Não porque você mereceu, mas porque Ele é misericordioso. Não porque você conquistou, mas porque Ele deu de graça. E agora você tem uma responsabilidade: viver à altura desse chamado, andar digno dessa vocação, corresponder a esse amor, não para ganhar salvação, mas porque já foi salvo, não para merecer graça, mas porque já recebeu graça, não para conquistar aprovação, mas porque já foi aprovado. Paulo escreveu: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo.
Deus não desiste no meio do caminho. Ele termina o que começa. Ele completa o que inicia. Ele aperfeiçoa o que cria. Mas você precisa cooperar, precisa andar em obediência, precisa permanecer em santidade, precisa perseverar em fidelidade, porque a salvação é pela graça, mas a confirmação da salvação está na perseverança. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então levante-se, sacuda a poeira do conformismo, abandone a mediocridade espiritual, rejeite a religiosidade vazia, abrace a verdade transformadora, viva o evangelho genuíno, seja cristão de verdade, não apenas de aparência. E quando você chegar ao fim, quando sua jornada terrena terminar, quando você estiver diante do trono de Deus, você não ouvirá: nunca te conheci, aparta-te de mim. Você ouvirá: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esta é a promessa de Deus para você. Este é o destino que aguarda os que o amam e o obedecem. Este é o prêmio reservado para os que permanecem fiéis até o fim. Não desista, não retroceda, não esmoreça. Continue firme, mantenha-se fiel, persevere até o fim. Porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Porque maior é o que vos guarda do que todos os que possam estar contra vós. Porque se Deus é por vós, quem será contra vós? Hoje você recebe força para vencer. Hoje você recebe graça para perseverar. Hoje você recebe poder para transformar. Não pelas suas forças, mas pelo Espírito de Deus. Não pela sua capacidade, mas pela capacidade divina. Não pelo seu poder, mas pelo poder que opera em você. E agora vá, levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Você é filho, você é herdeiro, você é vencedor, você é mais que conquistador. E nada, absolutamente nada, poderá separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.